quebrar a segurança de um usuário, tá? E ele, se passando por esse usuário, ele toma o poder de uma cloud toda, ou de parte de uma cloud. E aí, com esse poder, ele consegue fazer o que ele quiser, desde roubar dados até apagar dados. Esses ataques, por exemplo, de vazamento de informação, muitas vezes, a maioria das vezes, inclusive, são feitas dessa maneira. Olá pessoal, aqui é Sidney Fabiani, obrigado por acompanhar nosso canal de tecnologia. E hoje eu vou fazer o 6º vídeo da série de 9 de tendências 2021 em diante, onde eu estou usando o material do Gartner como referência, que aliás está muito bom, eu recomendo que todos vocês deem uma lida. Bom, quem não viu os anteriores eu recomendo que veja, não estranhem eu estar gravando no carro, isso é uma tendência bastante grande, notem que eu não olho nunca para a câmera, então não existe aí nenhuma insegurança nessa atividade, e a quantidade de trânsito que a gente tem em São Paulo permite a gente fazer isso com bastante facilidade, para falar a verdade. Bom, o 6º tema é o da cibersegurança em malha, tá? Cyber Security Mesh. Está se falando bastante disso e, apesar de ser bastante complexo de ser implementado, não é tão difícil assim de se entender. O que acabou acontecendo é que essa história da gente estar conectado de qualquer lugar, de qualquer aparelho, notebook, celular, televisão agora. Eu vi até ontem um material muito interessante que mostra que já cruzou o número de acessos TV, computador. O computador tem caindo, tá? E o da televisão tem subindo, já cruzou, ou seja, já se usa igual. TV, Smart TV e computadores. Isso tudo faz com que a gente precise acessar os dados de qualquer lugar que a gente esteja. Imagina a encrenca que é isso para uma empresa. Então, até há pouquíssimo tempo atrás, o que você tinha? A maioria das empresas só lhe deixava acessar os dados quando você estava na empresa, na rede da empresa. E a grandíssima maioria, inclusive, só conectado por cabo. Vocês lembram disso? Eu não estou falando de 20 anos atrás, eu estou falando de 3 ou 4. Então, hoje, isso seria impossível. Durante a pandemia, então, impraticável. Então, o que se teve que fazer? O que se está se desenvolvendo ultimamente? Está se desenvolvendo o que está se chamando de malha de cibersegurança, onde você estende o controle da segurança da informação da empresa para fora dela. Por que isso é necessário? Imagine que hoje as empresas estão processando parte da sua informação em cloud. E essa informação, então, tem que ser acessada de fora da empresa, tanto por funcionário como não. Mas quando é para um funcionário ou por alguém com mais poder para acesso, por um usuário, por exemplo, cadastrado e com senha, ele vai estar dentro dos sistemas da empresa. Então, o que se fez? Se criou barreiras de acesso, tá? Como se você tivesse numa guerra. E você, quanto mais perto de uma cidade importante você chegasse, mais tropas, mais barreiras você tivesse. Então, o que significa? Que de tempos em tempos, e quanto mais próximo da informação core, você recheca a identidade do usuário. Por que isso é importante? Porque os casos que aconteceram recentemente de hijacking cloud, ou seja, do sequestro da cloud, eles aconteceram como o hacker, ele consegue quebrar a segurança de um usuário, tá? E ele, se passando por esse usuário, ele toma o poder de uma cloud toda, ou de parte de uma cloud. Então, e aí com esse poder ele consegue fazer o que ele quiser, desde roubar dados até apagar dados, tá? Então, esses ataques, por exemplo, de vazamento de informação, muitas vezes, a maioria das vezes, inclusive, são feitas dessa maneira. Então, ele acaba capturando o poder de acesso de um usuário real existente. Outra coisa que é muito importante são os casos de ransomware, tá? Por exemplo, recentemente todo mundo viu o da Renner, né? A Renner ficou vários dias fora do ar, com o site de venda, o aplicativo e vários outros. O que se vazou no mercado é que 2.600 servidores foram encriptados. Imagina,
de um dia para o outro, todos os dados da sua empresa estão encriptados. Isso aconteceu ano passado com a JBS dos Estados Unidos. A informação que foi para o mercado é que a JBS pagou 11 milhões de dólares em criptomoedas para poder ter de volta acesso aos seus dados, aos seus servidores. Porque Estados Unidos, Canadá e outras regiões ficaram totalmente fora do ar e os dados foram encriptados. Então imagina, você não tem mais acesso ao dado. Bom, esse conceito é bastante interessante que vocês estudem um pouco mais sobre esse conceito de Cyber Security Mesh, ou cibersegurança em malha, porque ele já está no dia a dia e as empresas que não têm esse uso vão correr riscos muito grandes e desnecessários daqui para frente. Eu tenho uma opinião que é adicional à do mercado, tá? Eu conversando com CIOs, o que eu ouço do CIO? Que ele está investindo nisso, né? Que ele está investindo nessa malha de cibersegurança, e isso está aumentando muito os custos dele de segurança, mas raramente eu escuto o CIO me dizer que ele tem um site de contingência disponível para entrar no ar imediatamente após um ataque desses, tá? Então, na minha opinião, além de investir em cibersegurança, seja ela de malha ou não, todas as empresas que deveriam ter um site de contingência com 100% das informações de produção copiadas o tempo todo para lá e disponível para entrar no ar imediatamente depois de um ataque desses. Claro que para isso ser possível, além de você ter que ter um data center extra, você tem que ter todo o hardware desse data center, ou parte, né? Porque para você ter a produção lá, você tem que ter um mecanismo de sincronia, e este mecanismo tem que ter uma barreira de cibersegurança adicional, que não faz essa cópia, essa sincronia, sem ter certeza absoluta de que esse dado não está hackeado. E mais importante, ninguém acessa a informação diretamente nesse site de backup, porque se você acessar nos dois lados, com certeza o hacker vai tentar usar o usuário que ele já corrompeu do lado A para também corromper o lado B. Então vale muito a pena estudar um pouco esse assunto. E de todos os assuntos que eu falei, esse já é o sexto das 9 tendências, me parece que esse é o mais premente e o mais urgente e o que traz mais risco para as empresas. Obrigado por ter nos acompanhado, e não deixa de nos seguir nas redes sociais como Instagram, Facebook, e é claro, não deixa de dar like.